A história começa em uma cidade da China onde um sujeito diz que o grande Qin morreu. Esse homem era o imperador Qin Yi Zhen, que não imaginava que a China ficasse daquele jeito em 2000 anos. Com isso ele sai voando, deixando todos impressionados. Ao sobrevoar a cidade, ele começa a lembrar que voltou para a Terra depois de 1000 anos no mundo imortal. É mencionado que quando estava gravemente doente no 37º ano do calendário Qin, ele tomou a pílula da imortalidade de Shufu. Com isso a alma dele deixou seu corpo e se transformou em um dragão ancestral que voou para o reino imortal. Após 2000 anos de cultivo, ele conseguiu abrir o caminho através do mundo imortal e estabeleceu seu território de Grande Qin, absorvendo toda a riqueza do local. Ao ser coroado como imperador, ele seguiu para o reino do Dão Celestial, onde foi atacado por demônios e sua vida estava em jogo. Menciona que apesar de ter sobrevivido, seu cultivo caiu para o estágio de fundação e terá que recomeçar do zero. Como a energia espiritual natural da Terra é muito fraca, ele vai ter dificuldade para recuperar seu poder e vai precisar desarmar e matar feras demoníacas ou absorver materiais. Zhen entende que será um caminho longo e complicado daí para frente. Desejando que seus aliados protejam o reino imortal, enquanto pretende retornar ao trono do mundo imortal para lutar contra os demônios celestiais com seus generais. Nesse momento ele sente uma forte energia espiritual e acredita que sejam cultivadores lutando. Uma multidão de pessoas ao redor começa a sair correndo enquanto um monstro se aproxima do local. O monstro em questão era a fera gigante de classe Ananshanjing, uma fera que parece um macaco de orelhas brancas e que anda de pé. Em meio aos destroços, um grupo de 5 pessoas se prepara para atacá-lo. A líder do grupo, Lin Qianshui, menciona que esse é um monstro de recompensa de 20 milhões, então todos devem trabalhar duro para matá-lo. Lin invoca sua espada de gelo e parte para cima do monstro junto de seus aliados. Todos partem para o ataque em locais diferentes do monstro e conseguem salvar as pessoas que estavam de refém. Com isso, o grupo de Lin consegue distrair o monstro enquanto pedem para que ela consiga finalizá-lo. Lin invoca uma magia com sua espada partindo para cima do monstro. Seus aliados ficam preocupados pois sua barreira foi destruída. Nisso o monstro acaba atacando a Lin, que não consegue se defender a tempo. O disparo do monstro consegue acertar tanto Lin quanto seus aliados, que acabam sendo todos derrotados. Lin tenta se manter de pé enquanto acredita que poderá não sobreviver a essa luta, pois a fera gigante é muito mais poderosa do que acreditava ser. Enquanto as aliadas de Lin tentam fugir, ela diz que irá protegê-los. De repente um feixe de luz surge, indo para cima do monstro. Esse feixe de luz era Zen, que deixa ambos confusos o encarando. Com isso o monstro é completamente destruído pela aura de Zen. O impacto afeta todos ao redor, que não entendem o que está acontecendo à sua frente. Nesse momento os espectadores de longe acreditam que seria a luz de Deus descendo para matar o monstro. Enquanto isso o grupo de Lin apenas observa Zen sobre o que sobrou do monstro que acabou de matar. Ele apenas diz que não acreditava o quanto aquele demônio era tão desagradável, reconhecendo que essa fera demoníaca tinha pouca energia espiritual. As garotas se revoltam com ele por mencionar que aquilo era uma fera de baixo nível. Porém Lin começa a questionar quem seria aquele homem e imagina que ele possa ser um homem poderoso de uma família misteriosa. Ela agradece Zen por ter salvado a vida delas. Porém ele menciona que apenas foi atrás daquele monstro por causa de sua energia espiritual. Lin tenta manter um sorriso enquanto acredita que ele gosta de agir de forma arrogante, como se fosse um imperador. Com isso Zen utiliza sua habilidade arte da aura da iluminação, enquanto acredita que os mortais não valem o seu tempo. Nesse momento ele descobre mais energia espiritual se acumulando a 30 milhas de distância. Imagina que deveria tentar descobrir o que é e sai voando novamente. Ela tenta perguntar qual o nome daquele homem e ele se apresenta como o imperador Qin Yi Zhen. A líder reconhece seu nome e imagina que ele deveria estar morto. Zen continua voando pela cidade acreditando que deve se aproximar logo da fonte de energia espiritual. Com isso várias pessoas acabam observando ele voando e começam a tirar fotos. Em meio a isso ele passa em frente a um telão mencionando o ocorrido. O imperador percebe que o mundo estava em uma recuperação de energia espiritual e que eles estavam muito atrasados em comparação com os cultivadores imortais. Seu plano é fortalecer seu cultivo e passar esse conhecimento de imortalidade para a próxima geração. Nesse momento ele chega às ruínas antigas do templo demoníaco, onde ele sentia a energia espiritual vindo. Ele observa as correntes seladas ao redor, percebendo que era um templo feito para suprimir demônios. Com isso Zen simplesmente começa a absorver energia espiritual do templo. Nesse momento as correntes se quebram e o templo acaba sendo destruído por completo e um grande dragão de várias cabeças aparece. O dragão Juing menciona estar livre finalmente. Ele reconhece Zen como tendo sido aquele que o salvou, dizendo que daqui em diante ele seria seu peão, o recompensando quando ele dominasse o mundo.
Porém o Imperador Zen diz que não tinha percebido que ainda existiam demônios fortes e aquele dragão poderia ter permissão para ser sua comida. Ying fica completamente confuso enquanto ele desafia a dizer novamente que se ele fizesse seria punido com a morte. Nesse momento um disparo de energia acaba sendo feito e atinge o dragão. Um grupo liderado pela diretora da academia Kanglan Muron Yui surge e ela menciona para o Imperador se afastar pois eles iriam lidar com o demônio. Porém o ataque deles acaba irritando o dragão que parte para cima deles. O grupo de Yui parte para cima do dragão. Ele dispara rajadas com suas várias cabeças mas todas são detidas pela espada de Yui. Com isso o dragão concentra uma rajada enorme de energia atingindo todos os três. Nosso protagonista diz estar desapontado com o talento dos artistas marciais. Yui reconhece que aquele poderia ser um demônio lendário. E nisso seus parceiros acabam fugindo deixando ela enfrentar o dragão sozinha. Jing menciona que todos eles não são páreos para ele. Nesse momento o Imperador diz que estava hesitante em participar. Com isso ele evoca a espada conhecida como Jinqin. Ele menciona que sua espada pode destruir qualquer inimigo no mundo. O dragão reconhece que a espada exerce uma energia tão grande que ele mal consegue respirar. Nisso ele acredita que deve acabar com o Imperador com um único ataque. Porém o Imperador usa a arte da espada Qin em espírito devorador. Com isso inúmeras espadas de luz surgem em volta do dragão. Ele menciona que isso é uma das técnicas taoístas esquecidas e imagina que ele seja um cultivador imortal. Yui percebe que ele possa realmente ser um cultivador antigo já que no passado só existiam imortais. Jing reconhece que sua energia espiritual estará sendo sugada pela espada. Nesse momento ele chega ao seu limite e começa a se transformar. O dragão vira uma bela mulher que pede para que sua vida seja poupada, já que ele só precisava de energia espiritual. Em troca ela menciona que conhece vários locais secretos com muita energia espiritual. Zen não confia nas informações de Ying e imagina que não existem lugares secretos na Terra a deixando preocupada. Ele aponta sua mão para cima dela dizendo que a energia espiritual dela está bem viva e acredita que pode refiná-la. Com isso Ying pede para fazer um contrato de mestre e servo como sinal de sinceridade mencionando que se ela estiver mentindo ele pode fazer o que quiser. O Imperador acredita que pode ser uma boa ideia afinal ele precisaria de uma montaria. Zen cria uma maldição que durará para toda a eternidade e menciona que ela será punida e executada se não conseguir localizar os locais secretos. Nesse momento a mulher dragão Ying se torna serva do Imperador. Yui reconhece todas as habilidades do Imperador e acredita que esses sinais indicam que ele é um poder supremo que transcende os tempos. Ela se apresenta ao Imperador e pergunta qual o seu nome. Porém Zen menciona que ela estava vestida de forma inapropriada. Nisso ele usa sua magia para poder devolver a forma original das roupas dela. Ele se apresenta como Yin Zen e diz que busca energia espiritual. As duas se impressionam reconhecendo que ele era o Imperador de 2000 anos atrás. Yui convida ele para ir à academia Kanglan planejando ter uma forma de conexão com ele. Zen acredita que isso pode ser uma oportunidade de adquirir conhecimento sobre o mundo moderno. Com isso ele concorda em aceitar o convite dela. Algum tempo depois na academia Kanglan os três vagam pelos três caminhos pela escola, enquanto os alunos os observam. Vários rumores começam a surgir sobre quem seriam as pessoas ao lado da diretora. Yui nota os comentários e apresenta o mestre Zen mencionando sobre os feitos que ela viu ele fazendo. Nesse momento os garotos começam a se impressionar com o Imperador enquanto as garotas se impressionam pelo visual do Imperador. Lin volta com seu grupo dizendo que um homem misterioso matou a fera gigante. Até que ela vê Zen no meio da multidão. Com isso ela menciona o que o Imperador havia feito fazendo com que os garotos se tornem ainda mais interessados no Imperador e pedindo para que ele os aceite como seus servos. Mas o Imperador pede para que eles se levantem dizendo que não houve ajoelhamento entre os imperadores e aqueles que ele governava nem mesmo no tempo dele. E que agora que estavam na era moderna havia ainda menos necessidade desse tipo de formalidade. A diretora manda Lin reportar sobre a missão um outro dia e pede para que ela foque em apresentar a residência para o mestre Zen. Lin imagina que ter uma conversa com um homem forte é muito assustador. Depois de um tempo eles chegam à mansão onde ele iria acabar morando. Que seria uma residência com uma entrada de norte a sul para o pátio com uma área total de 1000 metros quadrados. Ao entrar na mansão ela apresenta a sala de estar. Com isso ele acaba se impressionando com o ar-condicionado acreditando ser uma invenção das gerações futuras, Zen diz ser uma arma mágica de vento. Depois quando ele percebe a TV imagina que seja um objeto que rouba a imagem do mundo exterior com uma barreira dizendo que poderia colocá-la no seu bolso se quisesse. Aos poucos Lin percebe que ele não sabe nada sobre eletrodomésticos e acredita que ele seja digno de ser um ancestral que viajou desde os tempos antigos. Como ela percebe que ele deve saber muito sobre cultivo ela questiona como ela poderia fazer para evoluir seu nível já que ela estava na classe B. Zen menciona que bastava ele injetar sua energia nela. Com isso ela começa a ter vários pensamentos pervertidos e acredita que estejam indo longe demais enquanto Zen percebe o que ela imaginou. Porém o Imperador menciona que para ativar o talento de cultivo dela ele só precisava canalizar sua força em seu corpo.
Nosso protagonista nota que o corpo dela foi refinado por causa da força da energia espiritual. Nesse momento ele percebe que a atmosfera de forma sagrada de gelo lembram a antiga imperatriz que ele havia levado para o palácio e seria a provável mãe de seu primeiro filho. Com isso ele acredita que ela possa ser a reencarnação de sua antiga esposa e mãe do seu primeiro filho. A concentração de energia de Zen faz Lin desmaiar. Ele imagina que a imperatriz Zen tenha sido agraciada com uma nova vida e sua reunião nada mais é do que parte do destino. Além de acreditar que Lin possua um talento nato para o poder de gelo. Lin começa a ficar com ciúmes dizendo que ela talvez só estivesse fingindo estar dormindo para que ele sentisse pena dela. Mas ele menciona que ela estava em um estado de inconsciência já que seu corpo não estava conseguindo mantê-la acordada com o despertar do seu poder de gelo. A mulher dragão se impressiona com seu mestre por ter liberado o poder sagrado do corpo de Lin e acredita que isso foi além do acreditável. Com isso ela pede para que seu mestre entregue para ela um pouco de seu poder espiritual para que possa conseguir mais poder demoníaco, o que ele recusa. Ing começa a reclamar dizendo que ele era muito malvado. O primeiro dia se passa e o imperador observa a TV enquanto falam sobre a região oeste ter sido conquistada. Acontece que aquilo era um documentário falando sobre a dinastia Qin. Ele percebe que o conhecimento das gerações futuras era diferente do que realmente aconteceu, apesar de achar que isso pode ser mais historicamente preciso. Com isso, o imperador deseja testemunhar a continuação da grandiosa descendência chinesa. Nesse momento, Ing surge com o café da manhã usando um avental de empregada. Zen acredita que ela talvez estivesse procurando algo para poder fazer se ela não tivesse nada a oferecer. A mulher dragão imagina que poderia aproveitar um momento com Zen inconsciente por causa da comida cheia de soníferos para ter um momento feliz com seu mestre. Porém ele menciona que não estava interessado em comida mortal, apesar de ela mencionar que aquilo não era comida para mortais pois foi feita por sua querida serva. E com isso ele menciona que estava menos interessado ainda em comida feita por um demônio, o que a deixa bem triste. Nesse momento Lin acorda ficando preocupada por ter adormecido na casa do mestre Zen, dizendo ser muito embaraçoso. Nosso protagonista pergunta se ela já tinha acordado e ela percebe que ele havia cumprimentado ela. Ing se revolta mais ainda percebendo o quanto ele a tratava mal comparado com a Lin. A garota agradece ao imperador dizendo que ela sentia que sua força tinha aumentado e que ela provavelmente deveria ter subido do rank B para o rank A. Ele explica que como foi despertado o corpo sagrado de gelo dela, era natural que sua força tivesse aumentado, apesar de que ela precisava focar em refinar o seu QI. Lin menciona que a cultivação da imortalidade era um caminho que foi perdido há muito tempo e Zen menciona que poderia testá-la por alguns dias. Se ela conseguisse seguir o caminho da imortalidade, Zen iria ensiná-la, o que deixa Lin bem animada enquanto ele imagina que deve dar uma chance para ela. Lin fica muito feliz percebendo que foi reconhecida pelo mestre Zen, mas Ing começa a ficar preocupada, imaginando que deveria ter alguma coisa acontecendo entre eles dois. O que faz ela acabar dizendo que ele não precisava cultivá-la, pois ela se lembrava que havia um local secreto próximo que possuía muita energia espiritual. Com isso ele pede para que ela os leve para lá. Ao saírem, todos os alunos começam a observá-los impressionados. Todos começam a cercar o mestre Zen pedindo para se tornarem seus discípulos. Enquanto Lin se impressiona com os fãs que ele adquiriu, Ing acredita que deveria acabar matando eles com seus poderes de fogo. Zen apenas menciona a eles que a energia espiritual é necessária caso eles quisessem cultivar a imortalidade. O imperador explica que a energia espiritual é um poder adquirido por aqueles que fazem a cultivação, que seria um treinamento para se tornarem mais fortes e viverem por mais tempo. Com isso, as garotas perguntam para ele se elas possuem essa tal energia espiritual. Enquanto um grupo de pessoas diz possuir uma grande energia espiritual e pede para que ele o ensine. Um dos membros diz que os dias de cultivação imortal se foram e ele não era nada mais do que um charlatão e a maior força do mundo eram as artes marciais. Lin menciona que eles eram instrutores da academia e Yin pergunta se poderia acabar com eles. Mas Zen percebe que havia alguns teimosos que ainda não sabiam com quem eles estavam falando e pergunta se eles possam acabar desejando um duelo contra ele. Nesse momento ele desafia os instrutores para um duelo para que ele possa testar a força das artes marciais. Os instrutores aceitam o desafio rindo e comentando entre si que vão dar uma lição naquele charlatão. Com isso, o duelo é marcado para o pátio da academia e todos os alunos se reúnem para assistir, curiosos para ver do que o mestre Zen é capaz. Zen observa seus oponentes e diz que ele dará a eles a oportunidade de atacar primeiro. Nisso, os instrutores avançam com uma combinação de golpes rápidos e precisos, mas Zen desvia de todos com facilidade, demonstrando uma velocidade sobre-humana. Eles aumentam a intensidade de seus ataques usando técnicas avançadas de artes marciais, mas Zen continua a desviar e a bloquear sem esforço. Finalmente ele decide contra-atacar e com o movimento de sua mão uma onda de energia espiritual é liberada, jogando os instrutores para trás e os deixando atordoados. Nisso, os alunos assistem em silêncio, abismados com a demonstração de poder do mestre Zen.
Nosso protagonista diz que a cultivação imortal nunca se foi e que aqueles que desejam verdadeiramente alcançar o poder devem buscar o caminho da imortalidade. Os instrutores humilhados admitem sua derrota e pedem desculpas a Zen por subestimá-lo. Zen aceita as desculpas e diz que espera que eles agora compreendam a importância da cultivação imortal. Lin e Ying olham para Zen com admiração renovada e os alunos começam a aplaudir respeitosamente, percebendo que estão diante de um verdadeiro mestre. Com isso, o imperador diz que se desejarem aprender mais, ele estaria disposto a ensiná-los desde que se comprometam a seguir o caminho da cultivação com seriedade e dedicação. Nesse momento, os alunos e instrutores concordam ansiosos e Zen começa a compartilhar seu conhecimento sobre a cultivação imortal, os preparando para uma nova era. Isso faz os 3 instrutores se irritarem e partirem para cima de Zen, dizendo que eles iriam mostrar que a academia não tolera esse tipo de charlatão. No momento que eles tentam acertar o imperador, ele abre seus braços carregando sua arma. Em um movimento rápido, ele consegue desviar do golpe dos 3, que ficam impressionados. Com isso, ele menciona que a técnica que ele havia utilizado era a arte do pilar de vento que ele aprendeu quando precisou evitar os assassinos de Ingke. E menciona que é uma habilidade que permite evitar os ataques dos oponentes e lançar contra-ataques. Zen ainda diz que ele utilizou sua magia contra eles sem eles nem sequer saberem. E os 3 ficam imaginando como aquilo poderia ter acontecido. Seus movimentos eram muito rápidos enquanto eles percebiam as marcas luminosas em seus corpos. O instrutor espadachim imagina que aquilo seria apenas um feitiço, e Zen menciona que ele deveria ficar parado, pois se forçar apenas iria fazer com que suas veias explodissem. Com isso, o instrutor sente uma forte dor enquanto a marca se estende por todo o seu corpo, formando várias correntes elétricas. Ele cai no chão com os outros instrutores, acreditando que ele deveria ter morrido, e que aquilo poderia ser realmente a cultivação do caminho imortal, fazendo com que os alunos ficassem ainda mais impressionados com o mestre Zen e com o poder dos ancestrais. Lin menciona que os instrutores da academia apenas foram pegos de surpresa, enquanto Ying acaba gostando bastante do que vê. Nesse momento, a diretora Yui lembra a eles que tinha mandado eles serem educados com o mestre Zen, dizendo que eram apenas perdedores que estavam criando problemas. Os outros instrutores reconhecem que cometeram um erro ao ofendê-lo e esperam que ele possa acabar perdoando eles por seus erros. Zen menciona que estava apenas mostrando a eles a sabedoria de seus ensinamentos e deseja não se envolver mais. Ambos agradecem pela gentileza dele e reconhecem que ele é um grande cavaleiro. Com isso, o imperador percebe o interesse de todos em nutrir a imortalidade e entrega a eles um guia para o básico. Ele menciona que aquele livro contém as informações básicas para a cultivação imortal que poderiam usar para tentar despertar a sua energia espiritual. Se forem capazes, ele poderia ensiná-los como refinar o seu QI. Os alunos agradecem e mencionam que iriam se esforçar para adquirir a energia espiritual. Com isso, Ying pede para não perderem mais tempo com os alunos e irem logo para o local secreto, enquanto se põe em uma posição para que ele possa montar nela. Porém, a atitude dela acaba irritando ele, que pede para que ela haja como uma montaria de forma apropriada. Nesse momento, Yui tenta dar uma olhada no manual de treinamento imortal, onde ela acaba vendo escrituras de um pequeno selo escrito pelo imperador Zen. Enquanto isso, a 20 milhas de distância, em uma floresta secreta, Yin inicia seu treinamento matando os monstros da floresta. Ela lembra que o seu ancestral Yin Zen havia mencionado que os cultivadores imortais usam esse poder como seu principal método de ataque. Zen percebe que a energia espiritual que foi entregue e o corpo sagrado de gelo estavam trabalhando bem, o que o deixava bem animado. Enquanto Yin continuava apenas cozinhando os monstros que eram mortos, Lin volta a se envergonhar sendo elogiada pelo imperador. Nesse momento, um grupo de pessoas chega reclamando sobre o barulho da floresta e acreditando que seriam as pessoas da academia Kanglan. Ele menciona que havia avisado eles que deveriam ir embora o mais rápido possível. Caso contrário, o membro da elite da academia War Lu Bu não seria tão gentil. Lin menciona para Zen ter cuidado, pois ele era da Academia War, que possui uma relação hostil com a Academia Kanglan. Nisso, Lubu parte para cima deles, ameaçando acabar com todos os 3, enquanto o imperador apenas acredita que ele seja apenas outro mortal idiota. Lubu parte para cima de Lin, que consegue defender seu ataque. Quando Lin se distancia, ele menciona que era considerado o general voador de Wen-Oh e havia derrotado Guan Yu e Zhen Fei. Lin reconhece o nível de Lubu, percebendo que ele era um membro da classe S de alto nível de artes marciais com um enorme talento. Ying pergunta se pode acabar dando uma lição nele e Lin manda ela ficar quieta. O imperador menciona que Lin deve ignorar as diferenças de níveis de artistas marciais e usar melhor sua energia espiritual se quiser se tornar imortal. Ele a aconselha a evitar confrontos diretos contra usuários de armas pesadas. Lin parte para cima de Lubu, aproveitando o conselho do imperador, e consegue evitar o ataque dele em um movimento rápido. Nota que aquele é o momento perfeito para contra-atacar. Lubu menciona irritado que ela só consegue se esquivar dos ataques. Mas o imperador comenta que ela está fazendo certo, procurando uma oportunidade para atacar.
Lin utiliza sua magia para desviar do ataque de Lu Bu, que fica confuso ao perceber que seus membros estão sendo congelados pela magia dela. Lu Bu percebe que o imperador está por trás da estratégia utilizada por Lin. As garotas ficam confusas imaginando que ele só está perdendo a cabeça e agindo de forma irracional. Lu Bu decide atacar o imperador, que apenas defende a arma dele com suas mãos nuas. Com isso, o lanceiro nota que o imperador está dificultando seus movimentos graças à energia espiritual elevada que emana dele. O imperador menciona que ele não é ruim mesmo só dependendo da força bruta e que poupará sua vida se ele for talentoso. Nosso protagonista dispara uma energia com suas mãos, arremessando Lu Bu contra a parede. Lu Bu observa o imperador, percebendo que ele não é apenas um artista marcial normal. Seus aliados notam que ele foi mencionado na TV e percebem que é o grande mestre, o deixando completamente apavorado. Nesse momento, o lanceiro se irrita com seus aliados, dizendo que deveriam ter avisado isso mais cedo. Ele menciona que é a reencarnação do General An e acredita ter ofendido Sua Majestade. Porém, Lin não reconhece Lu Bu nem sua dinastia, dizendo que ele não possuía nenhum artista marcial de origem desconhecida. Lu Bu explica que depois que a dinastia Qin foi derrubada, surgiu outra dinastia, e ele era apenas um homem humilde igual a Sua Majestade. Zen reconhece que as dinastias podem mudar durante esses 2000 anos e menciona que ele deveria ser mais ambicioso e não perder tempo com lutas por ser um ex-general. O general lanceiro reconhece que ele está certo e menciona que com 3 deles poderia ser muito mais fácil. Ele pede para que o imperador o aceite como seu general para que possa retribuir sua gentileza. Porém, o imperador menciona que deseja pensar no mundo inteiro como um todo e tratar todos de forma igual, não tendo um general apenas para saciar seus interesses. Mas ele imagina que há uma forma de unificar as academias e organizar uma força de imortais, o que deixa Lin e Ying curiosas. Zen menciona que pode tratar todos os discípulos como seus alunos sem nenhuma forma de preconceito e tratar todos de forma igual. Lu Bu fica emocionado com o pensamento do imperador e Ying se apaixona mais ainda ao perceber que poderia dominar o mundo se fosse mais forte. Lin fica honrada de poder apoiar o imperador Zen. Com isso, o general lanceiro reconhece que nunca conseguiu conquistas em sua vida passada e era apenas um homem fraco. Agora, com o mestre sábio, ele irá servi-lo, o que deixa o imperador contente. Zen menciona que se ele deseja servi-lo, deve cultivar seu poder e mostrar seu potencial para a glória. Lin reconhece que com a liderança do mestre a cultivação imortal poderá ser espalhada por todo o mundo, podendo tornar a linhagem da China capaz de alcançar maiores alturas. 3 dias depois, as duas academias uniram-se, formando um grupo de cultivação focado nas artes marciais sob o controle de Zen. Com isso, ele designou Ling como seu discípulo-chefe e líder dos estudantes no caminho da cultivação. E com a liderança de Zen, a seita de cultivação foi estabelecida, sendo conhecida como a seita Qin. Enquanto isso, na associação marcial começaram a monitorar a seita Qin e procuravam um encontro importante. Na base da associação marcial mencionaram que a seita Qin estava promovendo a cultura de cultivação e integrando academias sem parecer ameaçar a cidade. Mas o presidente da associação, Baishu, queria saber as opiniões dos outros. Um dos membros menciona que foi rejeitado ao tentar trazer Zen para a associação, enquanto o outro sugere sequestrá-lo para fazer clonagens. O presidente menciona que a melhor opção seria aprender mais sobre a existência de Zen e ajudá-lo com seus trabalhos. Mas essa atitude do presidente cria discussão entre os outros membros, que acreditam que vai contra os princípios das artes marciais. Isso irrita o presidente, pedindo para que fiquem quietos, mencionando todas as lutas de Zen e perguntando qual deles conseguiria competir com ele. Nesse momento, um dos seguranças abre a porta avisando sobre um enorme número de monstros chegando na costa, causando vários problemas para a cidade leste de Zou. Baishu comanda seus membros para impedir a invasão dos monstros. Enquanto isso, na cidade, o aviso é dado para as pessoas ficarem em locais seguros enquanto os monstros continuam a destruir os locais. Nesse momento, um dos monstros é simplesmente arremessado contra um dos prédios. Lu Bu admite que com as técnicas de refinamento de Zen, suas habilidades se tornaram mais flexíveis, enquanto vários monstros continuam surgindo e atacando os humanos. Com isso, várias estacas de gelo aparecem no local, destruindo todos os monstros no seu caminho. Lin consegue salvar as pessoas enquanto manda os civis evacuarem a área. Ela manda seguir em frente pelas ruas e não deixar nenhum monstro vivo. Ao mesmo tempo, o imperador fica sobrevoando a cidade, absorvendo energia espiritual de forma mais efetiva com a ajuda de seus discípulos. Ying reconhece a inteligência do mestre, pois ele usava a ajuda da seita Qin para não precisar se preocupar com o seu poder espiritual no futuro. Nesse momento, surgem cabeças voadoras que vão atacar o imperador. Zen reconhece que não esperava surgirem fantasmas e bestas demoníacas naquele mundo. Porém, nesse momento, um outro membro acaba surgindo para ajudá-lo. Um homem vestido com uma armadura estranha menciona que os heróis aparecem nos momentos cruciais enquanto derrotava todas as cabeças voadoras. Esse homem era o guerreiro de batalha Mech de classe A. Ele pergunta se o imperador estava impressionado com suas habilidades, mencionando que as artes marciais são boas e a cultivação não. Porém, o imperador avisa para ele não baixar a guarda, enquanto uma enorme cabeça de Oni surge atrás dele.
Com isso ele acaba sendo mordido pela cabeça de Oni, enquanto ele reclama por ter avançado demais. Zen reconhece que dessa vez ele precisaria fazer as coisas por ele mesmo. E com isso ele utiliza sua técnica Tábua de Pedra de Lângia. Ele menciona ser um símbolo com gravuras das conquistas do Grande Qin e que poderia suprimir os demônios por toda a eternidade. Ao utilizar essa habilidade, uma enorme explosão dourada surge no local. Com isso as pessoas se perguntam quem havia lançado uma arma nuclear para causar tanta destruição enquanto outros ficam apenas observando ao longe. Essa explosão acaba chamando a atenção de um cavaleiro que reconhece ser o poder de sua majestade. O cavaleiro era Mentian, que reconhece que após ter atravessado os limites das dimensões ele finalmente o havia encontrado. Nesse momento as notícias falam sobre o ataque dos monstros extraterrestres que ocorreu na cidade do Mar Leste, comentando sobre os discípulos de Zen da seita Qin estarem impedindo a invasão dos monstros. O imperador aproveita para absorver a energia espiritual dos monstros derrotados e se impressiona com o quanto eles possuem de energia. Lu Bu tenta ir embora com uma moto, mandando os repórteres irem embora enquanto eles tentam manter a notícia. Com isso Lu Bu atropela os repórteres reclamando que seus freios falharam. Depois disso se apresenta para Zen dizendo que os monstros foram eliminados. Zen diz reconhecer os méritos militares dele, o que deixa Lu Bu orgulhoso de si mesmo. Nisso ele se imagina que em breve poderá ser promovido para um general querido e confiável. De repente surge uma enorme bola de fogo em direção aos dois. Ao reconhecer o ataque, Lu Bu se põe à frente do imperador para protegê-lo, enquanto pede para ele tomar cuidado. A bola de fogo se mostra ser o cavaleiro que estava observando eles de longe se aproximando. Depois da cortina de fumaça se dissipar, o cavaleiro cumprimenta Zen. Mentian menciona que estava atravessando as dimensões tentando encontrá-lo. Zen manda ele se levantar por não precisar de formalidades, pensando que não esperava que seu general tinha vindo para o mundo mortal também. Com isso Lu Bu fica desanimado, imaginando que como Men surgiu ele não possuía mais nenhuma chance de se tornar seu general. Nosso protagonista decide perguntar como estava a situação no Reino Imortal depois da derrota dele, e Men diz ser uma longa história. Seu general explica que depois de sua derrota os demônios tentaram invadir o Reino Imortal e mesmo com todo o esforço não foram capazes de impedir a ocupação. Conforme o tempo foi passando, tribos que eram fiéis ao Império Qin se rebelaram e se uniram aos demônios. Ele menciona que sem o Imperador para liderá-los eles não tinham chances e os generais imaginavam que o Imperador teria ido ao mundo humano depois de sua derrota. Men conclui que a missão dele seria encontrá-lo e chamar ele de volta para o Reino Imortal para derrotar os demônios. Mas Zen menciona que ele não conseguiria voltar ainda com a cultivação atual dele e que precisaria de mais tempo. O Imperador explica que criou a seita Qin para poder ajudá-lo nessa missão com o trabalho dos seus discípulos. Ao ouvir isso, Men diz estar disposto a ajudá-lo e Lu Bu diz estar disposto a seguir Men e servir como um oficial de rank alto na seita. Nesse momento os mestres marciais se aproximam do local procurando falar com os artistas marciais imortais. Zen reconhece que são pessoas poderosas por conseguirem usar seu QI para voar. Bai Shu se apresenta ao imperador pedindo pela cooperação da seita Qin e tentando avisá-los de um possível problema futuro. Mas Lu Bu se irrita e manda eles ficarem quietos, perguntando por que o imperador iria cooperar com meros mortais. Men nota a possível ameaça dos mestres e pede para Zen tomar cuidado. Com isso alguns dos mestres se irritam dizendo que aquilo era demonstração de respeito, o que preocupa Bai Shu. Vendo os mestres partindo para cima do imperador, Men questiona como eles ousam gritar contra o imperador. Em um movimento rápido de sua lança, ele derruba os dois mestres com facilidade. Os dois simplesmente caem praticamente mortos, o que impressiona Bai Shu pela facilidade que ele os venceu, dizendo que o poder deles está em um nível absurdo. Nesse momento Bai Shu reconhece o quanto ele foi ignorante por tentar chamá-los para cooperarem, imaginando que estava se superestimando. Ainda assim Men diz estar limitado por culpa de sua viagem pelas dimensões, o que deixa Lu Bu animado. Reconhecendo que não tinha chances, Bai Shu pede pelo perdão do imperador, dizendo que tinha informações importantes dos campos celestiais do reino secreto. Zen se questiona se ele mencionava a ilha imortal Penglai, que seria uma representação do mundo perfeito da literatura chinesa, e Bai Shu confirma. O mestre menciona que no dia anterior os campos celestiais emergiram do mar e as terras conhecidas como Ilha Ying mandaram pessoas ocuparem o território do Império Qin. Para ajudá-los, as pessoas da Ilha Ying mandaram monstros para causar ataques em várias cidades. Ele conclui que as pessoas da Ilha Ying possuem intenções hostis contra eles. Zen menciona que a Ilha Ying era composta de bárbaros, acreditando que quando Shufu voltou para a Ilha Ying, ele teria apoiado a linhagem das forças deles. Com isso o imperador acredita que precisa acabar com a Ilha Ying e reconquistar os campos celestiais pessoalmente. Os mestres reconhecem a força do imperador e mencionam que com a ajuda dele poderiam garantir de conseguir recuperar a ilha. Nosso protagonista reúne seu grupo mandando que juntem com Lin para que eles possam seguir para os campos celestiais no dia seguinte e acabar com os piratas japoneses. Men reconhece as ordens enquanto Ying pede para que deixem Lin para trás. Lu Bu pergunta se ele também iria para a expedição para acabar com os bárbaros. Zen menciona que já havia planejado algo para ele.
Sua missão seria liderar os discípulos da seita Qin para que protegessem a costa dos monstros invasores da ilha Ying e proteger a vida das pessoas. O lanceiro acredita que o imperador estava dando a ele uma responsabilidade enorme e aceita com muito orgulho. Ele menciona que enquanto estiver presente nenhum monstro iria conseguir chegar perto da costa. Bai Shu reconhece as habilidades militares do imperador e acredita que com a ajuda dele conseguiriam finalmente recuperar os campos celestiais. No dia seguinte uma multidão se reúne na costa e Lin nota as pessoas que estavam animadas para vê-los enquanto Ying menciona ser adequado para o status do imperador. Os civis torcem pelo imperador enquanto pedem para que ele se livre dos invasores japoneses. Nesse momento Bai Shu apresenta um dos seus engenheiros ao imperador dizendo que ele havia preparado um navio para eles e o engenheiro se apresenta como Edison. Ele menciona que o navio foi meticulosamente criado pelo Departamento de Pesquisas da Associação Marcial e que poderia ser de muita ajuda para eles. Porém o imperador simplesmente reclama do navio dizendo que ele seria muito lento e que imagina quanto tempo levariam para poder chegar até o reino secreto. Nesse momento ele utiliza sua energia e cria um enorme dragão dourado no ar. Esse dragão se mostra ser na verdade um navio criado pela magia do imperador. Nosso protagonista diz que o navio Yuan foi utilizado pelo Grande Yu durante o controle de enchentes e que pode percorrer 1000 milhas em um dia. Bai Shu se impressiona dizendo que o navio Yuan deveria ser apenas coisas de lendas enquanto Edison menciona que aquilo não poderia ser explicado pela ciência. Quando o navio cai na água o imperador manda todos entrarem para que possam partir e nisso os civis observam enquanto o navio Yuan parte para sua missão. Men vai treinando os soldados durante a viagem enquanto Zen mantém a energia espiritual estabilizada meditando. Ying diz que a cultivação era algo tedioso e pergunta se ele não quer ir nadar com ela. Lin menciona o quão crucial era conseguir reconquistar os campos celestiais e que ela não deveria tentar atrapalhar o imperador. As duas começam a discutir com Ying perguntando se ela não sabe o que significa diversão enquanto Lin menciona que ela só estava perturbando a moral militar. Isso faz com que o imperador faça ambas ficarem quietas pois estava percebendo uma alteração na energia espiritual próxima das águas. Ele reconhece que um monstro marinho estava se aproximando deles. Apesar do monstro marinho reconhecê-los como presas ele acaba sendo atingido por Men ao se aproximar demais. O monstro questiona como ele ousa atacar a face do grande demônio do mar. Zen começa a se lembrar de uma vez que ele estava viajando pelo leste de Zifu e usou uma grande besta para matar um grande peixe parecido com aquele monstro. Nesse momento o monstro peixe começa a perceber que o imperador era alguém bem familiar e começa a procurar as informações de seus ancestrais. Ao perceber que aquele era o imperador que estava marcado como um arqui-inimigo de seus ancestrais tenta evitar qualquer tipo de conflito. Nesse momento o monstro marinho diz que estava apenas passando por lá e pede desculpas caso tenha ofendido eles. Zen diz que ele estava impedindo o caminho da seita Qin e o monstro pede para ser poupado pois era o último membro do seu clã. Ying pergunta se não poderia acabar cozinhando o peixe e os outros soldados da tripulação começam a cogitar algumas formas de cozinhá-lo. O peixe gigante após ouvir tantas ideias para cozinhá-lo sugere encontrar uma forma de atalho para levar todos aos campos celestiais. Nosso protagonista acredita que podem usar isso a seu favor e diz que permitirão que o peixe indique o caminho pensando em comê-lo depois. Ele seria uma opção de comida de emergência sendo essencial para guiá-los até os campos celestiais e o peixe gigante agradece a misericórdia. O peixe gigante segue levando o grupo e conta que os campos celestiais foram bloqueados pelo povo da ilha Ying com uma barreira mágica criada pelo Onmyoji. A barreira impede a aproximação de qualquer monstro e ninguém consegue chegar perto. Zen afirma que apesar da barreira impedir monstros isso não impede pessoas vivas e nesse momento eles chegam à barreira dos campos celestiais. Com isso o imperador dispara do navio afirmando que uma barreira fraca como aquela seria facilmente destruída com o estalar de seus dedos. Ele então usa a tábua lanja e destrói completamente a barreira. Um dos soldados que protegiam a barreira questiona quem eram eles e seu parceiro alerta que o imperador Ying ordenou matar qualquer um que tentar ultrapassar os campos. Nesse instante Zen avança com seu exército ordenando que acabem com todos os invasores. O sacerdote da ilha usa sua habilidade Yin Yang dos cortes do vento divino, e Men afirma que os guerreiros não seriam detidos enquanto usa seu golpe para contra-atacar. Apesar do sacerdote reconhecer a habilidade dos soldados chineses, acredita que suas habilidades Yin Yang sejam superiores. Ying e Lin atacam os soldados com uma combinação de fogo e gelo. Seus ataques combinados eliminam a maioria dos inimigos que não conseguem reagir. Nesse momento o ajudante do sacerdote identifica Zen como líder e decide atacá-lo. Ele afirma possuir séculos de habilidades de pintura invencíveis. Nosso protagonista decide observar antes de agir. Nisso o ajudante do sacerdote invoca um deus macaco que avança sobre Zen que não se impressiona com aquelas habilidades de pintura. Ele cria uma marca na frente do espírito e começa a selá-lo com correntes impedindo-o de respirar. O evocador fica impressionado com o imperador que capturou um espírito com uma mão. Após desfazer o espírito, Zen afirma que um pseudo-deus feito de pintura não pode derrotá-lo. E ao fazer isso causa dano ao próprio evocador do espírito. Zen afirma que mostrará o que é uma verdadeira evocação.
Seus soldados percebem que ele está usando suas habilidades enquanto os sacerdotes japoneses se perguntam se ele realmente pode evocar algum espírito. Nosso protagonista conta que após unificar os 6 estados obteve as armas do mundo todo, permitindo forjar o exército de 12 dourados. Esse exército era capaz de proteger toda a China e derrotar seus inimigos estrangeiros. Ele afirma que apenas 4 soldados são suficientes para lidar com o inimigo e evoca 2 lanceiros e 2 arqueiros. O evocador decide fugir acreditando que terá uma chance se voltar para a ilha. Mas Zen ordena o ataque e o evocador percebe que o alvo não tem como escapar e acaba morto pelos soldados. Com isso, o sacerdote, que era seu irmão, reconhece sua morte e tenta revidar o ataque dos arqueiros com seu vento divino. As flechas dos arqueiros perfuram a barreira do sacerdote, matando-o também. Men afirma que as bestas de Qin eram parte do grande tesouro do Império, com poder capaz de atravessar 1000 soldados. Nesse momento, o comandante Arthur Okamoto afirma que mesmo atrasados era hora de mostrar aos chineses quem mandava ali. A frota de Arthur chega à costa preparando-se para invadir. O comandante demonstra seus poderes de fogo enquanto se prepara para a batalha. Seus soldados reconhecem seu poder absurdo e temem seu potencial aterrorizante. Ele então parte para cima dos inimigos. Um aliado menciona que ele era um híbrido das ilhas Zing e das nações do oeste, um grande trunfo. Seu parceiro explica a Bob que ele era um líder de frota final. Outro aliado chamado Cruz menciona que a frota é uma aliança das 6 nações do mar e que não permitiriam que Arthur levasse todo o crédito. Lin percebe a aproximação das forças inimigas. O exército da marinha se aproxima tentando reconquistar os campos sagrados. Ing se irrita com a quantidade de pessoas se aproximando e vê como oportunidade para devorá-los. Men afirma que o imperador não precisava intervir e que ele conduziria a seita para acabar com os invasores. Zen considera uma boa oportunidade para se familiarizar com o exército. O exército parte para cima dos marinheiros. Lin usa suas habilidades de gelo para derrotar os inimigos rapidamente. Arthur mostra seu intenso poder de fogo que supera o gelo de Lin. Nesse momento, Ing percebe que ele era um usuário de fogo e poderia contra-atacar suas habilidades. Ing salva Lin perguntando se ela estava bem e Lin afirma não ser hora para brincadeiras. A garota parte para cima de Arthur dizendo ser experiente com fogo. Ela estende suas garras com uma bola de fogo para atingir Arthur. Arthur usa sua habilidade Piton de chamas para devorar a esfera de fogo. Ing o provoca dizendo que um pequeno réptil não competia com o fogo de um dragão. Ela então devora a serpente de fogo de Arthur. Arthur sobrevive dentro da boca do dragão, reconhecendo que aquela não era uma chama normal e que possuía uma aura sombria e misteriosa. Men ordena seu exército a formar uma formação para encurralar as forças inimigas. Nisso, o exército de Men cerca os 2 soldados inimigos restantes. Pat e Bob se veem encurralados pela formação. Bob usa suas habilidades para escapar e parte para cima de Men, dizendo que se o derrotarem a situação estará resolvida. Men usa suas habilidades para subjugá-lo e Bob não acredita que ele seja um general o provocando. Bob o ataca com seus socos foguete usando suas habilidades de flexibilidade. O general usa sua técnica como barreira para se proteger dos socos. Com isso, Bob sente suas mãos doloridas após a sequência de socos contra a parede sólida da barreira. Men aproveita uma brecha e usa sua barreira para derrubar Bob. Bob é derrotado e impressiona Pat pela facilidade que ele perdeu. Depois disso, Men manda o seu exército acabar com os generais. O exército de Men aproveita a formação para acabar com Pat e Bob. Enquanto isso, Cruz se aproxima de Zen por trás para tentar acabar com o imperador. Nosso protagonista nota a intenção assassina se aproximando dele. Com isso, ele usa sua técnica da manifestação da mão espiritual para prender Cruz. O último general nota que seria queimado se continuasse assim e acredita que deve fazer algo. Ele se lembra que tem um truque na manga. Usando sua energia, Cruz cria um selo e faz uma evocação. Zen nota que ele pretendia fazer uma evocação de um demônio. Com isso, Zen acaba com Cruz dizendo esperar que ele faça uma evocação de um demônio forte pelo menos. Os membros do exército inimigo se impressionam que Cruz estava apelando para essa evocação perigosa. Nisso surge um demônio considerado o 66º dentro da hierarquia dos 72 pilares demoníacos de Solomon. Um cavaleiro demônio chamado Kilmaris surge daquele portal. Nosso protagonista reconhece que ele estava com uma aura elevada e possuía força equivalente ao nível do núcleo dourado. Ele admite que depois de tanto viajar conseguiu encontrar um oponente à altura. Nesse momento, ele é pego por um vórtex espacial de teleporte que o faz desaparecer em pleno ar. Lin se preocupa com o imperador ter sido levado pelo poder de Kilmaris, enquanto Ing menciona que ele possui poderes suficientes para lidar com aquele demônio. Men nota que seu imperador continua lutando com todas as forças, então ele deve enfrentar os inimigos que sobraram. Enquanto isso, no Reino dos Mortos, Zen e o Cavaleiro Zumbi surgem para se enfrentarem. Kilmaris menciona que o Reino dos Mortos é um local criado depois de ter exterminado vários prisioneiros de guerra, e onde as pessoas são afetadas pela aura dos mortos-vivos. Zen menciona que estava protegido pela energia do dragão sagrado, tornando-o imune à influência do Reino dos Mortos.
O demônio diz que apesar de conhecer os poderes dos cultivadores do leste, o poder dele não está limitado a enfraquecer seus inimigos e evoca um exército de mortos-vivos. Com isso, vários esqueletos começam a se levantar, formando um exército enorme de soldados esqueletos. Nosso protagonista percebe que não pode evocar os 12 dourados e precisa se garantir apenas com os artefatos durante a batalha. Mas nisso que o Mariz menciona que não iria esperar enquanto Zen estivesse preparando suas magias. O exército de esqueletos tenta atacá-lo, mas ele usa seu escudo dourado para se proteger. Que o Mariz nota que aquilo era uma forma de aura protetora como um campo de força. No caso, era a habilidade do tesouro divino do imperador. Zen explica que os tesouros divinos do imperador foram coletados por anos e se mantiveram no maior nível de cultivação, incluindo as espadas conhecidas como Lulu. Ele completa dizendo que as espadas Lulu já causaram várias vitórias para o imperador e agora estavam refinadas com um poder que as tornava espadas voadoras. Que o Mariz, notando o perigo, manda seus soldados atacarem e acabarem com o imperador logo, enquanto Zen manda suas espadas contra eles, acabando com todos os soldados. O demônio nota que as espadas voadoras pareciam possuir consciência e parte para cima do imperador, dizendo que o verdadeiro cavaleiro deveria lutar suas próprias batalhas. Nesse momento, o imperador utiliza mais uma de suas técnicas e cria uma forma de imagem com sua aura. Nisso que o Mariz nota que acertou apenas a imagem de Zen e que sua velocidade havia aumentado. Apesar de notar muito tarde que o imperador havia ido para trás dele, que o Mariz consegue se defender do ataque. Ele se pergunta se um cultivador poderia utilizar habilidades enquanto preparava ataques como aquele. Zen utiliza sua aura e simplesmente empurra seu inimigo. Os dois ficam de pé se encarando enquanto Zen menciona que os demônios estavam sendo um desapontamento, pois eles não tinham chance alguma para conseguir derrotá-lo. Nesse momento que o Mariz acaba chamando por seu irmão Furcas, que reclama com ele por estar indo para um confronto e nem sequer chamar seu irmão mais velho. Enquanto eles discutiam, Furcas menciona que estava envergonhando o nome do clã demônio Solomon, mas enquanto isso o imperador prepara mais uma de suas habilidades. Dessa vez estava invocando o espírito heróico Marshal dos Qin. O espírito surge revoltado, perguntando quem ousava perturbar o seu descanso, pois, quando era vivo como General Bai Qi, havia dedicado sua vida apenas a servir o imperador Zen. Zen menciona que era o imperador Qin e pede para que Bai Qi o ajude como seu servo. Porém, Bai Qi questiona as informações que ele fala sobre ter unificado 6 estados e menciona que não tinha interesse algum em ajudá-lo em sua batalha. Nisso que o Mariz começa a zombar do imperador, que começa a provocá-lo dizendo que havia invocado um espírito heróico que não o ouvia. Furcas menciona que a aura emanada pelo espírito heróico era absurda e para se prevenir eles decidem chamar reforços. Com isso eles evocam mais um espírito demoníaco chamado Forcalor, que menciona não esperar que pudesse ser chamado novamente. Que o Mariz menciona que estavam em vantagem e podiam acabar com os dois, mas Furcas avisa que era melhor esperar Bai Qi se retirar, pois a aura emanada por ele era intensa. Zen nota que enfrentar os 3 enquanto estava apenas perto de dominar o núcleo dourado poderia ser problemático. Nosso protagonista volta a pedir ajuda para Bai Qi, mencionando que no futuro poderia ajudá-lo a restaurar a forma dele e fazê-lo seguir em frente no caminho da cultivação. Ele menciona que não poderia seguir em frente em suas batalhas sem seus generais e que o trabalho dele como general dos Qin ainda não havia acabado. Bai Qi reconhece o imperador e decide ajudá-lo, mencionando que iria voltar em breve depois de acabar com os demônios. Que o Mariz menciona que eles eram apenas arrogantes e decide acabar com todos eles, evocando mais um exército de mortos-vivos. Furcas menciona que o destino deles estava selado e Forcalor prepara seu golpe de vento para acabar com os dois. Mas nada disso importa perante os poderes de Bai Qi, que simplesmente salta na frente de seus inimigos e utiliza sua habilidade Minganxia. Ao acertar o chão, ele abre uma fissura enorme onde todos os seus inimigos são tragados para baixo da terra. Bai Qi termina dizendo que enquanto estiverem andando sobre a terra não há nada que ele não possa enterrar. Zen se lembra da habilidade Minganxia e que nem mesmo milhares de tropas conseguiram evitar essa destruição. Enquanto que o Mariz é engolido, ele continua a recusar aceitar a sua derrota. Forcalor acredita que não teria chance alguma contra aquele espírito heróico e prefere fugir, criando um portal para escapar. Porém, Bai Qi o segura pela cauda e pergunta onde planejava ir. Forcalor até pensa em implorar para ser poupado, e Bai Qi diz que nunca caiu em táticas como essa e simplesmente acaba com ele. Nesse momento, um outro Lorde Demônio de Solomon surge dizendo que iria fazê-los pagar. Mas Zen evoca a espada King God para acabar com o Lorde Demônio e finalmente absorver a energia espiritual do local. Com isso, Zen ativa seu poder para absorver a energia do local, enquanto um enorme dragão dourado surge e levanta os céus. Ele reconhece que o poder do domínio demoníaco era extraordinário e que isso poderia ajudar a ultrapassar o nível do núcleo dourado. Bai Qi reconhece o nível de poder de um imperador e reconhece que poderia trazer a glória dos Qin de volta ao mundo. Nesse momento, ele se ajoelha ao imperador, prometendo ajudá-lo na sua busca para trazer prosperidade para a terra da China. Zen pede para ele se levantar e menciona que os trabalhos dele já foram reconhecidos no passado e que as futuras gerações iam admirá-lo. Enquanto isso, do lado de fora do reino demoníaco, o portal surge trazendo de volta Zen, onde todo o seu exército o recebe.
O imperador menciona que as forças demoníacas do domínio demoníaco foram destruídas e com isso todos acabam comemorando. Men avisa que enquanto ele estava no reino demoníaco, ele já havia se livrado de todos os invasores que estavam atacando eles. E com isso o imperador evoca de novo seu barco e reconhecendo que os campos celestiais estavam de volta sobre o domínio da China, eles poderiam acabar voltando para casa. Com a vitória de Zen, os campos celestiais foram recuperados para a China e essa mensagem foi reportada ao mundo inteiro. Vários locais acabam reconhecendo a vitória do imperador sobre os 3 demônios de Solomon e ele tem uma boa recepção na China. Enquanto isso, na Câmara do Conselho da Família Real do Japão, um grupo de homens decide qual seria a atitude para com a seita Zen. O líder do grupo, Feng Shima, pergunta qual seria a ideia dos outros membros. Um deles menciona que deviam iniciar uma guerra para acabar com a China por estarem comparando Zen com o grande deus Amaterasu. Porém, Shima menciona que com as forças que possuíam não conseguiriam vencê-los. Outro membro menciona a utilização de Shikigamis para mostrar sua força, mas Shima explica que usar rituais antigos seria apenas um último recurso. Nisso, outro dos membros menciona que caso Zen fosse morto, as regiões que foram reunidas por ele não iriam conseguir se manter unidas e voltariam a estar sob o controle deles. Logo, o plano deveria ser tentar arrumar um jeito de acabar com Zen. Acontece que Shima menciona que depois dessa batalha o exército japonês havia levado muitas baixas e que precisam se preparar bem para arrumar um modo de assassinar Zen. Nesse momento surge um portal de onde sai um apóstolo dos Lordes Demônios Bom trazendo um aviso deles. O grupo simplesmente treme na frente do demônio perguntando qual seria sua mensagem. Ele explica que 3 dos grandes demônios foram mortos durante a luta contra Zen e os demônios imaginavam que os japoneses deveriam mostrar um pouco de sinceridade. Nisso, Shima questiona qual seria o desejo de Solomon e Bom responde que seriam sacrifícios. Com isso, eles mencionam que poderiam preparar bombas subterrâneas para trazer tsunamis e terremotos onde sacrificariam 50.000 residentes como oferendas. Bom vai embora mencionando que eles estavam sendo inteligentes e que iria mencionar isso ao seu mestre. No que ele desaparece, os homens reconhecem que os demônios estavam se tornando cada vez mais gananciosos. Shima se revolta pois o motivo deles estarem considerando a cooperação com os demônios seria o fato de que seus espíritos guardiões não estavam recuperados ainda. Nesse momento ele decide sacrificar os estrangeiros que estavam se rendendo para o Japão. Enquanto isso, de volta na China, o exército de Zen continua o seu treinamento. Ele nota que apesar da expedição, os discípulos que não foram chamados continuaram o seu treinamento. Men menciona que isso foi graças ao grande exemplo de Lu Bu. Lu Bu decide apresentar ao imperador algumas das formações que haviam criado para combater os inimigos. Nisso ele demonstra a formação do dragão duplo emergindo da água e logo depois a formação da águia. Nosso protagonista reconhece os feitos do general Lu dizendo que suas conquistas não seriam ignoradas, o que o deixa bastante feliz por ter sido reconhecido novamente pelo imperador. Enquanto isso, Yui avisa que já havia estudado os livros de cultivação e que graças às ordens do imperador estavam conseguindo ter uma evolução muito grande. Zen menciona que após aprimorarem o básico, estava na hora de refinar o Ki para se tornarem mais ressonantes com tudo aquilo que estava no mundo. Ele explica que a cultivação não era apenas algo que poderia ser conseguido da noite para o dia e que agora ele iria transmitir técnicas avançadas para ajudar no progresso deles. Yui volta a agradecer ao imperador dizendo que eles iriam estudar seriamente e não iriam acabar com as expectativas dele, o que deixa todo o exército animado. Men nota o quão formidáveis são as gerações mais jovens e também o grande poder do imperador, reconhecendo que em breve o reino imortal poderia estar livre dos demônios. Ing se irrita pedindo para que ele acabasse focando em ajudá-la a aprender um pouco mais sobre refinamento de Ki também. Mas Zen manda ela parar de ser muito ousada ou ele poderia tentar se livrar dela por achar que não teria mais uma utilidade. Nesse momento, Yui menciona que havia mais um local que poderia acabar possuindo energia espiritual que nem mesmo as academias haviam sequer explorado. O local em si era uma caverna que não conseguiu ser explorada por nenhuma das academias, pois sua entrada aparecia e desaparecia constantemente. Lu Bu havia ficado desapontado por não poder ajudá-lo na última missão e pede para poder segui-lo na viagem pelas montanhas para encontrar a tal caverna. Zen menciona então que Ling e Lu Bu iriam liderar o caminho enquanto ele o seguia para ver o que iria ser revelado. Enquanto o grupo segue pelas montanhas, Ying continua a observá-los enquanto os segue. Ela reclama pelo fato de o mestre sempre levar Lin em suas missões e não querer ficar para trás dela no gosto do mestre. Lu Bu menciona que após atravessar as montanhas eles estariam próximos do reino secreto, mas Ying continua seguindo eles enquanto se mantém escondida. Após muito andar, eles chegam à entrada do reino secreto, porém existe uma barreira que impede eles de poderem entrar. O lanceiro diz que uma mera barreira não iria impedi-lo e com isso utiliza sua força bruta para tentar destruir a barreira usando sua formação militar quebradora dos céus. Porém seu ataque é completamente refletido pela barreira. Com isso, Lin menciona que aquele selo não poderia ser destruído com força bruta e deveria ter uma outra
forma de fazê-lo. Ela lembra que, de acordo com as pesquisas da academia, a tabuleta de pedra próxima poderia ser uma chave para poder abri-la. Zen entende que o reino secreto poderia possuir uma energia espiritual absurda, e se absorvesse essa energia, sua cultivação poderia avançar para outro nível. Com isso, ele utiliza a técnica restauração na pedra danificada. Ao fazer isso, ele consegue abrir o caminho para o reino secreto. Ing fica impressionada com o poder do seu mestre destruindo a barreira tão facilmente. Zen menciona que aquela barreira foi colocada utilizando técnicas imortais, mostrando que o mestre daquele reino secreto seria um cultivador. E ele aproveita para questionar sobre Ing estar perseguindo eles até aquele momento. Lin reclama com ela por estar seguindo eles ao invés de estar ajudando com a seita Qin, enquanto ela menciona que sua missão era proteger o mestre o tempo todo. Ing menciona que o mestre poderia dizer caso ele precisasse de alguma coisa, e ele apenas manda que ela abra o caminho para eles. A garota dragão ativa suas chamas negras para liderar o caminho. Com isso, o grupo segue pela caverna com a Ing utilizando suas chamas para iluminar o local. Ela menciona que não sentia nenhuma presença de perigo, e Lin menciona para ela não ficar se distraindo, pois seus inimigos poderiam estar procurando um momento para atacar. Depois de andarem um pouco pela caverna, eles encontram uma saída. O grupo chega em um enorme campo florido cheio de cerejeiras. Lu Bu reconhece que tem algo estranho sobre aquele local por causa da fragrância forte de cerejeiras. Mas ele ignora tudo depois de notar uma lança enorme que o anima, acreditando poder se tornar invencível. Enquanto Ing se vê recebendo uma declaração de Zen dizendo que aquele paraíso foi preparado para ela. Ao mesmo tempo que Lin se vê sendo colocada contra a parede pelo imperador pedindo para ela ser sua esposa. Com isso, Zen levanta o rosto dela com seus dedos para beijá-la. Mas a realidade é que todos estavam presos em ilusões de desejos, enquanto Zen acredita que precisa treiná-los melhor para não cair nesses truques. Zen reconhece que o campo de cerejeiras consome uma quantidade alta de energia, usando as flores para esconder a energia e criar ilusões. Nisso, ele utiliza sua técnica do selo destruidor de ilusões para libertar seus aliados. Usando seu dragão dourado, Zen consegue quebrar a ilusão de todos. Enquanto Lin reconhece que foi vítima de uma ilusão, Ing também nota e prefere se manter na ilusão, o que deixa o imperador sem palavras. Lu Bu se lamenta por ter sido afetado e espera uma punição, enquanto Zen explica que ele não precisa se culpar, pois seu inimigo possui um poder extraordinário. Nosso protagonista menciona que eles eram cultivadores e não precisavam depender de truques baratos, e nisso o local começa a se desfazer. Com isso, o céu se torna estrelado e surge um homem montado em uma enorme baleia voadora. Esse homem, chamado Li Bai, diz que aquele reino secreto estava silencioso por 1000 anos e eles eram os primeiros visitantes. O lanceiro reconhece aquele homem o chamando de imortal exilado, enquanto Zen se pergunta quem seria ele. Lin explica que Li Bai é um poeta da dinastia Tang reconhecido até os dias atuais pelos seus trabalhos extraordinários. Mas ele também é conhecido como um espadachim, e nisso ele parte para cima de Zen. Li Bai ataca o imperador, que se protege utilizando sua própria arma. Com o impacto do ataque, o chão foi completamente destruído. O poeta percebe que Zen possui uma cultivação no nível do núcleo dourado, dizendo que não acreditava possuir outra pessoa com este nível fora do reino do outro mundo. Nosso protagonista começa a confrontar o sujeito misterioso, enquanto observa suas formas de luta. Seu estilo leve e despreocupado faz com que ele perceba que aquele inimigo não era qualquer um. Os dois seguem sua luta para os céus, fazendo os aliados do imperador só enxergarem vários feixes de luz, enquanto Li Bai reconhece que aquela luta estava se intensificando. Ele apresenta ao imperador sua habilidade mortal, o Avatar Imortal. Com isso, os dois continuam seguindo em sua luta com o imperador utilizando sua técnica absoluta de espada. Nesse momento, Zen quase consegue acertar Li Bai, fazendo ele perceber que aquele não era qualquer inimigo. Zen menciona sobre as tentativas de assassinato que ele teve que passar e que isso já não era mais uma novidade para ele. Li Bai nota que ele realmente era o imperador Qin e que sua aura imperial o protegia. Mas o poeta menciona que aquilo foi só um aquecimento, pois seu verdadeiro poder é o de Li Bai bêbado. Ao beber, sua aura se intensifica enquanto fala com dialetos difíceis de compreender, enquanto evoca a sua habilidade da formação de 100 espadas do herói. Zen menciona que mesmo condensar uma única espada já seria difícil, e ele consegue fazer isso com centenas de espadas, o que demonstra sua força considerável. Li Bai consegue lançar suas espadas contra o imperador. Nosso protagonista menciona que, apesar de cultivadores normais poderem ter dificuldade para escapar da formação de 100 espadas, o seu poder supera o poder de Li Bai. Com isso, ele utiliza a técnica da manipulação dos poderes espirituais, conseguindo controlar todas as espadas que foram lançadas contra ele. Nisso, ele as manda de volta para o poeta bêbado. Li Bai reconhece a habilidade do imperador enquanto provoca, dizendo para pegar leve. O poeta menciona que havia um tempo que ele não encontrava alguém que fosse igual a ele naquele mundo, e por isso havia ficado no reino secreto esperando alguém digno. Mas com essa batalha com o imperador, ele sentiu um certo remorso.
Com isso, Li Bai menciona que formar espadas com seu corpo transformando suas intenções em uma lâmina era o que ele considerava a essência de um espadachim. Porém, Zen menciona que a partir do momento em que ele decidiu lutar, ele iria acompanhá-lo até o final utilizando sua habilidade Olhos Penetrantes do Arco-Íris. A colisão dos dois golpes cria uma onda de choque intensa, fazendo com que Lin precise utilizar sua habilidade de barreira de gelo para protegê-los. Ing menciona que se não fosse um reino enclausurado, o poder deles seria o suficiente para destruir os céus e a terra. Lu Bu reconhece que aquele era o nível de poder do confronto de dois usuários de núcleo dourado, o que o deixa bem animado. Esse embate de técnicas continua até que Li Bai demonstra fraqueza contra o poder do imperador. Zen desfaz sua técnica mencionando que aquela batalha já estava decidida. Li Bai reconhece a sua derrota, dizendo ser uma grande honra ter tido um confronto contra o imperador Qin e que não tinha nenhum arrependimento sobre essa derrota. Lin pergunta por que o poeta imortal, que já havia conseguido chegar ao estado de iluminação, estava perambulando o reino mortal. O poeta menciona ser um espírito livre do céu e da terra, vendo o reino mortal e o imortal como nuvens de névoa, tendo sua poesia e o seu vinho ao seu lado através do tempo. Com isso, ele se despede do grupo, enquanto deixa um pergaminho com eles. Zen o abre e reconhece que era um pergaminho com um de seus poemas. Ele menciona que o talento de poesia e espadachim de Li Bai eram incríveis e se ele pudesse trazê-lo para seu exército se tornaria mais poderoso. Lu Bu começa a imaginar as possibilidades do imperador querer alguém como Li Bai dentro de seu grupo e imagina quais seriam os níveis absurdos de expectativas de sua majestade. Mas Zen diz que não possuem tempo a perder e que deveriam dividir a energia espiritual contida no reino secreto. Com isso, ele absorve novamente a energia espiritual do reino secreto, apesar de perceber que ainda precisava de muito mais energia espiritual do que outros cultivadores. Ele reconhece que para continuar avançando ele precisaria encontrar muito mais reinos secretos e Ing o parabeniza por aumentar seu nível de cultivação. Com isso, Zen menciona que a cultivação não era algo simples e imagina quando ele conseguiria ultrapassar o nível atual dele. Porém, nesse momento, Yui surge avisando que algo estava errado. A diretora menciona que as notícias falavam sobre as cidades da região do leste da China terem sido invadidas e até mesmo os navios haviam sido atacados. Lin se questiona se era outro ataque dos japoneses. Ing reclama da ousadia deles de tentarem causar problemas novamente e pergunta se deveriam destruir a nação inteira. Mas Yui menciona que dessa vez o ataque não veio dos japoneses mas sim de outras forças envolvidas. Zen pergunta quem ousava atacar a China e que estava na hora de acabar com eles de uma vez. Ele ordena que mandem a seita Qin para a região leste para ajudar na evacuação dos navios mercantes. Enquanto isso, na região leste da costa, um alerta de evacuação havia sido dado pois seres antigos estavam atacando o local. As pessoas se perguntavam como bestas mitológicas podiam estar atacando a China e se perguntando por que os reforços ainda não haviam chegado. Nisso, a demônio Siren menciona que iria fazer o funeral dos civis que estavam por lá. Enquanto a Medusa menciona que nem mesmo os demônios conseguiam escapar do seu olhar e que ela iria se livrar dos humanos. Ao mesmo tempo que os civis tentam fugir para escapar dos ataques dos monstros, eles são abatidos aos poucos. Por culpa do deus dos mares, Poseidon, o mar continua revolto naquele local enquanto reclamava dos civis que tentavam se aventurar pelos seus mares. Com suas habilidades, ele simplesmente destrói os navios no mar, causando vários furacões. Enquanto isso, os membros da Força Europeia reconheciam que eles não eram monstros comuns pois foram evocados através do sacrifício feito pelos rituais dos japoneses. Esses seres também são conhecidos como demônios extradimensionais. O plano deles era capturar os membros dos civis para usá-los como sacrifícios e evocar um grande número de demônios e com isso conquistar a China e depois o mundo. Porém, um enorme brilho começa a surgir no horizonte. Poseidon volta a se irritar perguntando quem ousava causar problemas em seus mares. De repente, um homem surge dizendo que não iria perdoar aqueles que perturbavam a paz dos descendentes da China. Este homem era o guardião das profundezas dos mares da China, Ying Long. Nesse momento, os civis se animam ao perceber que Ying Long havia surgido. Os europeus percebem que eles também possuíam um deus dos mares e mandam Poseidon acabar com ele. Porém, Poseidon se revolta com os europeus dizendo que eles não tinham autoridade para comandá-lo, fazendo os líderes europeus temerem por suas vidas. Com isso, ele simplesmente coloca um dos líderes dentro de uma bolha e a explode. Apesar de Poseidon dizer que se seu inimigo não interferisse poderia ir embora, Ying Long o ignora dizendo ser um general que já enfrentou tropas que tentaram invadir os mares. Poseidon menciona que a força de Ying Long havia diminuído muito, enquanto a cultivação no abismo permitiria derrotá-lo de forma simples. O deus do mar grego utiliza suas habilidades para tentar se livrar de Ying Long. Mas o deus dos mares chinês menciona que a força dele não era nada de especial, o que impressiona Poseidon. Poseidon se irrita dizendo que ele poderia evocar relâmpagos e acabar com todos os inimigos com a maior das tempestades. Nesse momento, os europeus reconhecem a força de Poseidon e acreditam que ele conseguiria acabar com Ying Long facilmente. Poseidon planeja entregar a punição divina a Ying Long. Mas o mesmo usa sua habilidade transformando um dragão em uma espada, dominando as montanhas e protegendo o povo da China. A sua habilidade, Rugido do Dragão do Mar Desolado.
uma habilidade tão poderosa que simplesmente devora os relâmpagos celestes de Poseidon. Ele menciona que apesar de estar dormindo por 1000 anos, isso não significava que ele havia perdido seus poderes e ele ainda possuía várias técnicas capazes de derrotá-lo. Poseidon diz que ele estava apenas perdendo tempo tentando conversar com ele, e com isso manda os demônios irem para cima de Ing Long. Os europeus aproveitam a brecha para tentar dar um disparo e conseguir acertar o dragão. Sem Ing Long para poder atrapalhá-los, eles acreditam que poderiam finalmente dominar a região leste da China. Apesar de estarem percebendo ver uma fraca luz dourada, aquilo era a proteção de Ing Long, que também havia sido responsável por derrubar a Medusa e os outros demônios que haviam ido para cima dele. Poseidon percebe que seus aliados foram derrotados. Imagina quem estaria atrapalhando sua missão dessa vez. E nisso o grupo de Zen surge para ajudar Ing Long. Nosso protagonista menciona para Men e Lu Bu escoltarem os civis para um local seguro, enquanto Ying e Lin iriam se livrar dos monstros marinhos e resgatar os sobreviventes. Com as ordens dadas, o grupo se divide para cumprir as missões. Zen menciona que não importa se são demônios ou monstros, ele iria acabar com qualquer um que tentasse ameaçar as terras da China. Com isso, a deusa Atena surge mencionando querer enfrentar o imperador chinês. Zen provoca Atena dizendo que era uma arrogância se considerar uma deusa da guerra, pois ele não havia entregado um título para ela. Os europeus zombam da ignorância de Zen mencionando que ela era um dos maiores combatentes entre os 12 olimpianos e que acabar com ele seria fácil como matar um inseto. Porém, o imperador se cansa dos comentários dos europeus e usa sua habilidade para destruir o navio deles. Atena percebe a força que ele possuía por conseguir destruir um navio de guerra com uma espada de energia. Com isso, o navio é simplesmente dividido no meio, enquanto explode, jogando todos os membros dos europeus pelos ares. Poseidon nota a velocidade e a força daquele poder que havia sido utilizado pelo imperador e nota o quão perigoso ele podia ser. A deusa da guerra percebe que deveria tomar mais cuidado, pois se ela fosse atingida por aquele golpe, provavelmente não conseguiria sobreviver. Zen menciona que no passado os demônios extradimensionais eram tribos bárbaras que se recusaram a se submeter às ordens dele e por isso foram erradicadas. Mas ele não esperava que depois de tudo o que aconteceu eles iriam voltar a tentar atacar as terras da China. Poseidon menciona que ele deveria se unir a Atena para derrotar Zen, pois ele não deveria ser subestimado. Porém, os monstros que haviam sido mandados para atacar Ing Long são derrotados e ele pergunta se ele realmente acreditava que aqueles monstros poderiam acabar com ele. O deus grego se irrita ao perceber que invadir a China estava sendo mais trabalhoso do que ele imaginava e acredita que seria mais fácil com a ajuda do seu irmão Hades. Atena se irrita com Poseidon dizendo que ele estava subestimando ela e que ela poderia fazer como o imperador usando uma espada que alcançava 10 vezes a velocidade do som. Ela manda Poseidon se livrar de Ing Long, enquanto ela cuidaria de Zen, e Poseidon manda ela não envergonhar os olimpianos. Atena tenta ignorar o comentário de Poseidon e parte para a luta contra Zen. Nosso protagonista usa suas habilidades para desafiar Atena usando sua espada de Ki. Ele reconhece que depois que absorveu a energia do reino secreto de Dubai, sua espada de Ki havia se tornado muito mais poderosa. A deusa grega percebe que as habilidades dele eram muito avançadas e que ela havia subestimado ele antes. Com isso, ela utiliza a barreira do domínio sagrado para se proteger, enquanto sua lança divina adquire o poder de destruir qualquer coisa. E menciona que caso ele se rendesse, ela o aceitaria como seu servo. Nosso protagonista ignora o comentário dela e parte para cima de Atena, que se protege utilizando o escudo de guerra Aegis. Ele nota que sua habilidade havia sido devorada pelo escudo de Atena, que explica ser o escudo de guerra Aegis que possuía o poder de devorar tudo. Os europeus acreditam que graças ao escudo Aegis Atena não poderia ser derrotada e com isso os chineses estariam condenados. Zen percebe que ela era diferente dos outros inimigos que ele havia encontrado e que seu poder estava próximo ao estágio de alma nascente. Apesar de Atena usar sua habilidade de luz do julgamento, Zen diz que eram apenas brilhos que não causaram dano a ele. Ao mesmo tempo que ele percebe que ataques às cegas não iriam conseguir destruir o escudo divino dela e precisaria gastar uma quantidade absurda de sua energia espiritual. Atena provoca ele dizendo que ele estava fugindo como um rato e que os homens chineses não eram lá grandes coisas. Com isso, ele utiliza suas habilidades de espadas de luz para atacá-la, porém continua sendo inútil contra o escudo Aegis, que se mantém sendo uma proteção invencível. Porém, Zen se prepara para utilizar sua outra habilidade, o selo de Jade Imperial. Ele menciona que esse selo carregava o destino da China e que acompanhou ele durante várias batalhas no Reino Imortal, absorvendo uma quantidade absurda de energia celestial. Mesmo com Atena usando o seu escudo Aegis para se proteger contra o ataque do selo, aos poucos o escudo começa a rachar e com isso acaba sendo destruído. O imperador menciona que um mero tesouro de nível mortal não poderia se comparar com um tesouro espiritual de nível celestial.
Athena menciona que mesmo que ele a matasse naquele momento, todos de sua raça iriam atrás para se vingar. Mas o imperador apenas remove o seu selo de escravidão colocado pelos demônios, dizendo que se ela se tornasse membro da seita, Kim poderia considerar poupar a vida dela. Nosso protagonista ainda menciona que ele poderia acabar com todos os demônios do abismo e os membros da raça dela com apenas um estalar de seus dedos. Athena reconhece que o seu selo de escravidão havia sido removido e lembra que desde que eles deixaram a Terra foram escravizados pelos demônios extraterrestres. Ela se lembra das ordens dos demônios, mandando que ela oferecesse os humanos como sacrifícios para os demônios. A deusa grega se pergunta se ele não iria usar um selo de escravidão nela. Mas Zen menciona que ele não precisava de selo de escravidão para controlar os outros e apenas desejava uma submissão voluntária. Ela reconhece toda a confiança e nota que ele realmente era um verdadeiro líder. Enquanto isso, Ying Long conseguia derrotar Poseidon, que acaba sendo jogado contra o mar, mencionando que o deus dos oceanos cair no vasto mar era uma ironia. Men e Lubo surgem dizendo que a região leste havia sido evacuada enquanto recebiam avisos dos militares no Mar Amarelo de que haviam sido atacados pelos japoneses. Porém, Zen percebia que após utilizar o seu selo imperial, seus poderes estavam desgastados e se perguntava quem poderia ser mandado para enfrentar o inimigo. Nesse momento, o general Li Xin aparece para ajudá-los. Men menciona que ele deveria estar no Reino Imortal liderando o ataque e Li Xin diz que os demônios extraterrestres continuam invadindo as terras sagradas de Qin. Porém, ele percebeu que o portal que estava conectado ao reino humano com o reino demoníaco estava aberto e ele decidiu segui-los até lá. Zen menciona que os demônios extraterrestres estavam planejando destruir a ordem no Reino Mortal e ele não poderia deixar isso dessa forma. Ele menciona que a situação no Mar do Leste era urgente e que deveria ser tomada uma decisão imediata. Com isso, Zen ordena que Li Xin use suas habilidades de teleporte para comandar um resgate imediato no Mar do Leste. Li Xin utiliza sua habilidade de avanço rápido para partir para o Mar do Leste. Lubo fica preocupado pois, quando acreditava poder finalmente conseguir méritos militares, Li Xin aparece tornando sua missão de se tornar o favorito do imperador mais difícil. Os europeus mencionam que mesmo tendo derrotado o deus do mar, eles ainda eram uma aliança de várias nações e que para os chineses seria melhor continuar sendo escravos. Zen menciona que os 6 estados se juntaram para tentar destruir o Grande Qin no passado e ele continuou protegendo o seu império contra essa aliança. Enquanto isso, na região do Mar do Leste da China, vários monstros gigantes surgem atacando as cidades. Na região leste da China, os soldados lutam contra os monstros enquanto todos seus ataques são repelidos e eles apenas conseguem aguardar por reforços. Bai Shu menciona que atrás deles estavam seus entes queridos e seu lar que deveriam proteger até o fim, com o exército avançando contra os monstros que estavam atacando. Esses monstros gigantes conseguiam se livrar dos soldados com facilidade até a chegada de um navio de batalha. Aquele navio era controlado pelos japoneses, que se perguntavam se um ataque surpresa não seria algo inapropriado, enquanto outro membro dizia que isso era uma tradição deles. Ele menciona que havia um ditado chinês antigo de "aproveite a sua doença para tirar sua vida". Completa mencionando que haviam mandado o maior general do Japão, conhecido como o deus da guerra de Sekigahara, Kobayakawa Hideaki. Hideaki se autoproclama como o deus da guerra de Sekigahara e acabar com os civis era fácil como cortar vegetais. O plano dos japoneses era destruir a base militar da China para fazer seus inimigos se tornarem inofensivos demais para resistir. Bai Shu tenta impedir o avanço de Hideaki, dizendo que apesar de ser um velho, ele ainda estava vivo e iria lutar até o fim. Com isso, ele usa o Ki Cannon para tentar atacar Hideaki, que não parece sofrer nenhum dano apesar de causar uma grande explosão. Ele menciona que o Ki Cannon é uma arte marcial que ele havia desenvolvido há vários anos atrás que mantém a mira em um alvo garantindo um dano mortal. Porém, isso acaba sendo inútil contra Hideaki. Hideaki menciona que era o maior guerreiro do Japão, evoluído com uma modificação genética que uniu seu corpo com milhares de espadas, o tornando invencível. Com isso, ele utiliza uma enorme broca em seu braço para acabar com Bai Shu. Seu ataque acaba lançando Bai Shu contra uma parede. Os japoneses surgem dizendo que um provável chinês falava sobre aqueles que reconhecem seus erros são heróis, enquanto pede para Bai Shu se render. Mas Bai Shu diz que não pretende se render e estava determinado a morrer pelo seu país. Nesse momento, os soldados japoneses dispararam vários tiros contra Bai Shu. E mesmo enquanto está caindo morto, ele menciona que cada gota de seu sangue que foi perdido mostrava que ele havia feito o seu melhor. Nesse momento, os civis se reúnem ao redor dele reclamando por sua morte. Enquanto insultam os japoneses por terem atacado Bai Shu, seus aliados partem para cima dos inimigos que se preparam para o confronto. Bai Shu acaba se lembrando de sua pessoa especial em seu leito de morte. O ataque dos japoneses continua exterminando todos os soldados chineses. Mas os comandantes japoneses notam que todos os guerreiros chineses estavam sendo mortos por não aceitarem se render. Enquanto isso, Hideaki continua seu ataque, não deixando nenhum soldado de pé. Porém, um dos soldados tenta segurá-lo e menciona que mesmo que acabasse morrendo naquela luta, ele não iria permitir que ele avançasse mais na base militar. Hideaki pretende acabar com o soldado até que uma enorme aura azul surge e impede o ataque de Hideaki.
Ele reconhece que aquela aura era completamente diferente dos outros guerreiros e pergunta quem seria. Aquele era Li Xin, que havia chegado para ajudar os soldados chineses que estavam no local. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Bueirinho.